Olá, eu me chamo Kaline Farias e este é um trabalho desenvolvido na Unidade Curricular de Extensão. Junto comigo estão Ingrid, Juliana, Isabela e Natália. E nós convidamos você não apenas para assistir, mas para sentir e refletir sobre o teatro. Corpo, voz, presença, expressão, teatro. O que é o teatro? É um palco? É um texto? Ou é algo que acontece entre pessoas? O teatro acontece quando alguém se coloca diante do outro para dizer algo que precisa ser dito. Ele nasce em rituais, cresce nas praças, entra nas escolas e nunca deixa de provocar. Você já se emocionou com história? Você já viu em alguém o que você imagina? Já mudou de opinião depois de assistir algo? Já sentiu algo que não sabia explicar? O teatro ele não serve apenas para entreter, ele serve para mostrar o que muitas pessoas não querem ver. Na educação, o teatro não ensina só conteúdos, ele ensina a sentir, a ouvir, a respeitar. Teatro é linguagem, teatro é expressão, teatro é resistência, teatro é encontro, teatro é transformação. E talvez o teatro continue existindo, porque nós ainda precisamos dizer e ser ouvidos. E então, o que realmente é o teatro? É a partir disso que começamos a entender. Talvez o teatro comece aqui. Olá, eu me chamo Natália Neves e eu vou dar continuidade a esse trabalho falando sobre a construção conceitual com a linguagem expressiva. E o que é conceito dentro da performance teatral? Conceito é uma ideia abstrata que se transforma em um gesto visível. E esse gesto visível é a expressão. O conceito é o desejo de dizer algo que as palavras não dão conta. Já a linguagem expressiva, corporal, a ideia sai da cabeça e vai para os músculos. Quando o conceito deixa de ser texto e vira carne, corpo, movimento, a linguagem expressiva é a tradução física do pensamento. Nada na performance é por acaso. Um gesto simples deixa de ser cotidiano e vira expressivo, ficando carregado de conceito. Na comunicação não verbal, a linguagem é o corpo, o suor, o silêncio e até o olhar. Imagine um performer que está colocando objetos pesados em sua mochila. Ele não dá um show, ele não dança, ele apenas caminha com esse peso durante horas sem parar. A construção conceitual aqui não é sobre o ato de carregar uma mochila pesada, mas sobre o que ela representa. Ela pode simbolizar o peso de traumas passados, a carga de uma responsabilidade social ou um fardo invisível que cada um de nós carrega dia a dia. O conceito é a persistência diante do esgotamento. Outro exemplo é imaginar um performer que se senta à mesa com um papel e caneta e escreve freneticamente por vários minutos. Depois ele começa a comer o papel que acabou de escrever, mastigando e engolindo cada pedaço da folha até não sobrar mais nada. O conceito aqui é a impossibilidade de dizer o que se sente ou o peso de guardar segredos. Você engole suas próprias palavras porque o mundo não pode ou não quer ouvi-las. Já a linguagem expressiva, o ato de comer, é um esforço físico para mastigar e engolir um papel seco, mostrando a dificuldade e o desconforto. No final, o performance sem papel, em silêncio, expressa o isolamento. Olá pessoal, eu me chamo Ingrid, vou apresentar um pouco a performance teatral, mas com a performance teatral eu vou falar a importância do ritmo e a narrativa juntamente com a performance teatral, fazendo a junção e mostrando a importância dessas duas, a narrativa e o ritmo, para a performance teatral dar sua ênfase num palco. Vamos lá. Essas duas são fundamentais para transformar fatos do passado em experiências vividas num palco. O ritmo organiza o tempo de cena, alternando momentos lentos de silêncio e reflexão, com momentos rápidos, cheios de tensão e conflitos. Isso quer dizer, por exemplo, o Auto da Comparecida. O Auto da Comparecida é um ritmo dinâmico com uma mistura de humor e crítica social para retratar a realidade nordestina.
Tá vendo a importância? Já em Eles Não Usam Black Tie, o ritmo mais intenso e dramático evidencia conflitos políticos e sociais, aproximando o público da realidade. Então, quer dizer, essa junção do ritmo e da narrativa é muito importante, porque a narrativa ela é uma história, é uma história que dá para sentir a esses acontecimentos, entendeu? Narrando o que já passou, o que já aconteceu, do passado, o que vai ser feito, justamente essa vivência que já passou, vai se transformar em uma peça num palco, em algo vivido em palco, em algo demonstrado, né? Assim, o teatro não apenas conta a história, ele faz o público sentir o peso dela e é através do ritmo que o passado ganha vida, emoção e significado do presente. Por isso que é muito importante quando se fala da performance teatral trazer justamente essas duas junções, a narrativa e o ritmo. E é sobre essas duas junções que eu estou aqui falando para vocês. Espero que tenham entendido mais ou menos e obrigada. Olá, meu nome é Juliana e darei continuidade ao nosso trabalho e vou falar aqui sobre educação e sua função social. Vamos lá. A educação, ela vai muito além da escola e dos conteúdos. Ela tem um papel essencial na formação do indivíduo e na construção de uma sociedade mais consciente e justa. A educação não se resume apenas ao aprendizado de matérias, mas também à formação de valores, atitudes e comportamentos que levamos para toda a vida. Ela influencia diretamente a forma como pensamos, agimos e nos relacionamos com outras pessoas. A educação ela sempre vai ser a base, ela sempre vai ser o começo da história de qualquer ser humano. É algo muito importante, mas além da educação ser tão importante, é muito importante que tenhamos um apoio, né? Um apoio familiar, um apoio de uma mãe, de um pai, porque a educação sozinha ela não anda, ela precisa sim de um incentivo maior, que digamos que é alguém da família, alguém que esteja ali diariamente conosco e que possa de alguma forma nos ajudar a impulsionar, a poder caminhar nesse caminho, né? Então, eu vou citar aqui um exemplo. Isso pode ser observado no ambiente escolar, onde aprendemos a respeitar opiniões diferentes, a conviver com pessoas diversas e a trabalhar em grupo. Essas experiências são fundamentais para a construção do respeito e da convivência em sociedade. Além disso, a educação contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, ou seja, ela nos ensina a não aceitar tudo de forma automática, mas a refletir, questionar e buscar entender melhor a realidade ao nosso redor. Outro exemplo disso é quando uma pessoa é educada analisa informações antes de acreditar nelas, formando sua própria opinião. E isso é essencial para uma sociedade mais consciente e menos influenciada. Outro ponto importante é que a educação ela promove a autonomia com o conhecimento. O indivíduo passa a tomar decisões com mais responsabilidade, entendendo as consequências de suas escolhas, e tanto na vida pessoal quanto na vida social. É aquilo que falamos. A gente aprende muita coisa com nossos pais em casa, né? Com a família,
mas a educação em si, ela nos promove, né, algo extraordinário, né? Nos ensina a como nos comportar diante da sociedade, diante de grupos, diante, até mesmo dentro de trabalho de escolas, a gente vai aprender a se posicionar, a ter uma forma de falar. Então, a educação, ela sempre, nesse contexto, ela sempre vai ser essencial, assim como em todas em outras áreas de nossas vidas. Então, assim, a educação também tem um papel fundamental na redução das desigualdades sociais. Ela oferece oportunidades para que as pessoas possam melhorar suas condições de vida por meio do estudo e do acesso ao conhecimento. Eu costumo sempre lembrar dessa frase que uma vez a minha mãe me falou. Ela hoje não está comigo, mas os seus ensinamentos vai ficar eternizado na minha mente. Algo que ela sempre me falava, que isso sempre me chamou a atenção. Ela dizia que, assim, qualquer outra coisa pode nos roubar, né? A gente pode perder qualquer coisa. Pode perder um bem, pode perder dinheiro, mas o conhecimento a gente nunca perde. E outra frase que eu sempre costumo de lembrar é que o conhecimento ele nunca é demais. Quanto mais você adquire um conhecimento, mais você quer ter conhecimento, porque o conhecimento, o ensino, o estudo, ele transforma vidas, né? E além de ele transformar nossas vidas, ele abre portas onde não tem parede. Depois que eu consegui ter acesso ao UERN, entrar e hoje estar cursando o curso de letras português, eu consegui a porta de entrada para a universidade e depois dessa porta, a universidade em si, né, por meio do curso que eu estou fazendo, já obtive uma porta. E eu tenho certeza que essa outra porta que abriu, que foi o estágio, tenho certeza que além dela vai vir mais portas, né? Porque é isso que a educação faz com a gente, né? É isso que ela nos proporciona. E mais um exemplo claro disso, no contexto da educação, é que quando pessoas conseguem transformar sua realidade através da educação, conquistando oportunidades como o ingresso em uma universidade ou melhores condições de trabalho, que é isso que a educação faz, né? Além disso, a educação ajuda o indivíduo a compreender o seu papel na sociedade, tornando mais participativo, consciente e responsável pelas suas atitudes. E isso aparece em ações do dia a dia, como respeitar regras, agir com ética, ter empatia e contribuir de forma positiva no meio em que vive. Por fim, é importante destacar que a educação não forma apenas profissionais, mas forma cidadãos, pessoas capazes de pensar, agir e contribuir para uma sociedade mais justa, equilibrada e humana. Portanto, a educação não serve apenas para ensinar conteúdos, mas para formar cidadãos capazes de transformar a realidade em que vivem. E diante disso, fica uma reflexão que eu quero deixar aqui. E estamos estudando apenas para nós mesmos ou também para melhorar a sociedade? Eu espero que seja também para melhorar a sociedade. Que um dos objetivos principais seja isso, seja contribuir para uma sociedade mais igualitária, né? Que o nosso maior objetivo seja usar a educação para construir uma sociedade mais justa e igualitária, que eu acabei de falar, onde possamos conquistar nosso espaço com dignidade, sem precisar competir de forma desleal ou passar por cima de outras pessoas, que possamos ser seres humanos conscientes, capazes de crescer e alcançar nossos objetivos, sem perder valores importantes como o respeito, a ética e a empatia. Porque no final, a verdadeira educação não forma apenas profissionais, forma seres humanos melhores, e é nisso que eu quero acreditar, que a educação, elas nos impulsiona a ser pessoas melhores, nos impulsiona a querer passar o que nós aprendemos, né? Que a gente também possa conseguir, através da educação, transformar a vida de alguém, né? Com o saber, porque em algum momento
vai ter algo que eu não vou saber e eu vou aprender com alguém lá na frente, né? Então, a educação, ela é isso. O que você não sabe, você aprende com alguém. E o que você sabe, você passa para alguém. E é isso que a educação nos fazem acreditar e aprender e a ser um ser humano melhor. Então, aqui eu encerro minha parte. Eu quero agradecer, né, pela atenção e deixar o meu muito obrigado. Olá, meu nome é Isabela e para finalizar eu gostaria de falar um pouco sobre o teatro. Falar sobre o teatro antes de tudo, falar sobre a própria experiência humana. O teatro ele é um linguajar que atravessa o tempo, que se reinventa, mas que nunca perde sua essência. A essência de se expressar, de comunicar e provocar reflexão. Mais do que uma fonte de arte, o teatro é um espaço de encontro entre histórias, entre emoções e principalmente entre pessoas. Eles nos permitem enxergar o mundo por diferentes perspectivas, questionar realidades e compreender o outro de maneira mais sensível. No teatro, a palavra ganha vida, o corpo se transforma em linguagem e o silêncio, muitas vezes, diz mais do que qualquer fala. É uma arte que não se limita ao palco. O teatro está presente no cotidiano, nos gestos, nas narrativas que construímos nas formas como nos posicionamos diante da vida. Por isso, ele tem um papel tão importante na sociedade. O teatro ele educa, o teatro sensibiliza e o teatro transforma. Ele desperta dentro de nós, seres humanos, o pensamento crítico, fortalece a empatia e amplia a nossa capacidade de perceber o mundo com mais profundidade. E talvez uma das maiores forças do teatro esteja justamente nisso, na sua capacidade de nos fazer sentir e, ao sentir, nos fazer pensar. Porque quando a arte ela toca, ela não passa desapercebida, ela permanece. E aqui, né, para encerrar esse sarau falando sobre o teatro, eu quero ler um poema que eu achei bem interessante de trazer aqui para essa apresentação. O teatro, ele nasce no olhar, no gesto quer dizer, é vida sendo contada para a gente poder entender. É riso que vira ponte, é dor que encontra voz. É o outro dentro da gente, falando um pouco de nós. Não precisa de palco fixo, nem de cena para existir. O teatro é sentimento que insiste em resistir, né? E aqui eu finalizo.